Glória a Deus. Mais uma vez, minhas irmãs, no nosso estudo, a jornada da nossa vida continua. E o Senhor é o nosso caminho. Nós estamos num caminho onde a jornada do Senhor para as nossas vidas já foi estabelecida desde o dia em que nós nascemos. Deus seja louvado, porque não há nada que nós passamos nessa jornada que Ele não esteja contemplando. Salmos 32, no versículo 8, vai dizer assim, que os olhos do Senhor estão fitos sobre nós, e que Ele dá a instrução, a direção, e é isso que nos faz viver essa jornada de forma plena e abundante. E hoje nós vamos falar de um tema que acontece no caminho. Nós vamos falar de coisas que acontecem no caminho, porque nós já estudamos que no caminho os nossos olhos precisam estar abertos, que no caminho nós tomamos decisões, que no caminho nós precisamos fazer compromissos. Nós já aprendemos que no caminho há respostas, que no caminho nós recebemos conselhos. E hoje nós vamos ter também uma palavra de Deus ao nosso coração, que vai dizer que no caminho há cura. Seguindo nosso estudo anterior, onde nós falamos ali de Naamã, dos conselhos que ele recebeu, e ele foi curado, que ainda estava no caminho, porque ele estava no retorno, indo ele indignado, e ele ouve conselhos dos teus servos, quando pergunta, por acaso se o profeta tivesse dito algo difícil, algo grande, você não faria? Então por que não? E ele ouve aquele conselho e ele é curado. Mas a referência de hoje, que é uma referência que vai completar esta palavra, que no caminho há cura, quando nós procuramos a pessoa certa, eu quero ler Lucas, no capítulo 17, o versículo 11 a 14. Ali vai dizer assim, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, isso era Jesus, indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Então veja que esta palavra, mais uma vez, ela vem nos completar dentro desse estudo acerca daquilo que acontece no caminho. Nós sabemos que desde da palavra de Deus, lá no Levítico, vai orientar sobre o que uma pessoa leprosa deveria fazer. Quais eram as decisões, quais eram as atitudes, quais eram os comportamentos, onde ela podia ficar. E tudo isso era lei, eles precisavam ser desse jeito. E aqui eu vejo que quando eles param de longe, é justamente pelo cumprimento dessa lei, que eles sabiam que eles não podiam se aproximar das pessoas, porque a lepra, ela contaminava outras pessoas. E existia toda uma regra a ser seguida. Mas eles falam, eles gritam, diz aqui, levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E aí Jesus, naquela hora, não fala nada para eles de palavras, de respostas que eles pudessem imaginar que aquilo fosse a cura. Mas Jesus fala exatamente o que a lei dizia, porque a lei dizia que quando uma pessoa tivesse leprosa, ela tinha que procurar o sacerdote, que o sacerdote ia fazer a avaliação, ia dizer quantos dias ela tinha que ficar separada das outras pessoas, e existia toda uma ordem dos fatos que poderiam acontecer com essa pessoa. E Jesus fala aquilo que, teoricamente, é o que todos sabiam. Está leproso? Procura o sacerdote. E Jesus vai dizer isso. Quando eles pedem, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus diz, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu
que indo eles, ficaram limpos. Eu penso que esses leprosos, quando eles ouviram a voz de Jesus, eles entenderam. Porque havia um dia em que o leproso ia ao sacerdote para bater o diagnóstico, onde ele saía de lá com uma resposta triste, onde o sacerdote ia dizer: sim, é lepra. E agora você precisa ficar assim, tal, se comportar desse jeito e tudo mais. E havia um dia em que o leproso ia até o sacerdote, onde o sacerdote ia dar uma resposta boa, alegre, que ele ia dizer: você está curado, agora você pode se reintegrar com a sociedade, agora você pode participar, sentar à mesa, você está limpo. E eu creio que quando Jesus falou para eles: vai, mostra-se para o sacerdote, eles receberam esta palavra como se fosse: vocês já estão limpos, pode ir fazer a última verificação. Então, no caminho, quando nós encontramos com Jesus, porque foi isso que aconteceu. O que mudou na vida desses homens? Mudou na vida desses homens que Jesus passou naquela aldeia. Assim como no primeiro momento que nós começamos esse estudo, nós falamos daqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, saíram de Jerusalém depois da ressurreição de Jesus. E eles estavam falando com tristeza, com desesperança do que tinha acontecido naqueles dias. E Jesus os alcança no caminho. E Jesus vai falar com eles. E Jesus vai orientá-los. E eles ainda estavam tristes. Mas no partir do pão, Jesus é revelado e os olhos deles são abertos. E o coração deles entende que já desde antes, quando Jesus estava falando, ministrando sobre as Escrituras, o coração deles já ardiam, porque eles, de alguma maneira, eles já reconheciam que Jesus estava no caminho. E aqui foi a mesma coisa. O que foi de diferente com esses homens? Não aconteceu nada de diferente, a não ser tudo o que poderia acontecer, que é se encontrar com Jesus. Quando eles encontraram Jesus no caminho, a cura aconteceu. Aqui Jesus vai dizer: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia. Então Jesus foi àquele lugar porque Jesus queria ter esse encontro, porque Jesus está no nosso caminho. Jesus fez esse trajeto proposital para encontrar esses homens. E quando esses homens o encontram de longe, porque eles não podiam chegar perto, eles usam aquilo que eles podiam usar para alcançar Jesus. Então, sabendo eles que de alguma maneira Jesus já entrou naquele lugar, porque Jesus queria, porque Jesus desejava encontrá-los. E Jesus responde: vai e mostra. E eles acreditam, e eles vão. E no caminho, indo eles, diz a palavra, indo eles já ficam limpos. Amém? Que o Senhor nos dê essa capacidade de entender esses encontros com Ele durante o nosso caminho. Porque o Senhor está na nossa jornada, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor tem cura para nós, o Senhor tem cura para nós. Assim como Ele abre os nossos olhos, assim como Ele nos testifica para que nós possamos dar e fazer compromissos com Ele, assim como Ele dá respostas para nós acerca dos nossos anseios, dos nossos desejos, das nossas necessidades. Ele nos cura. Ele nos liberta, Ele nos dá conselho. Aqui esses homens foram libertos desta lepra, desta enfermidade terrível que tirava eles do convívio social. Assim, aquele Naamã que a gente estudou pôde ser curado e pôde não precisar mais se esconder atrás de uma farda. Um grande capitão, cheio de patentes, cheio de honras, mas com dor, tendo que esconder o seu próprio corpo. Imagina como esse homem vivia sendo escondido ali dentro, não podendo revelar para ninguém o tamanho da enfermidade que carregava em seu corpo.
Mas naquele encontro, a partir de ouvir aquela palavra, Naamã ouviu um conselho. Esses homens ouviram uma voz dizendo: vai até o sacerdote. E eles obedeceram. Eles ouviram essa voz e eles foram curados. Enquanto caminhavam, enquanto faziam a jornada, enquanto seguiam no trajeto, não ficaram parados. Eles entenderam que no caminho, a cura, a resposta, há conselhos, há obediência aqui, porque eles obedeceram. Ide e mostrai ao sacerdote. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos faça prosperar as obras das nossas mãos para a glória do nome dele. Amém?